Olá, pururucas, tudo bem com vocês? Como tá você aí do outro lado, gatinha, gatinho? Me conta aí. Atendendo aos pedidos de vocês, pururuquinhas, pururuquentas, que ficam pururucando por aí nos comentários das redes sociais, Instagram, principalmente Snapchat, né, que é o lugar que eu mais mostro, assim, o meu cotidiano, as coisas que estão acontecendo. Bora hoje então bater um papo sobre essa nova fase, sobre essas coisas que estão acontecendo na minha vida, que eu quero muito compartilhar com vocês, quero muito deixar vocês por dentro desses babados. Gente, não tem como eu falar um pouco dessa nova fase sem contar um pouquinho pra vocês também sobre a minha história, sobre algumas coisas que aconteceram no passado para mim chegar até aqui, pra eu virar blogueira, pra muita coisa acontecer. Tava um silêncio sabendo aqui, ó. Agora eu falo, eu vou gravar, acontece de tudo. Como vocês já sabem, eu comecei a trabalhar fora. Eu não trabalho mais somente com o blog, com o canal. Eu não tenho mais meu tempo 100% disponível para gravar vídeo, para fazer foto. Pra ficar fazendo palhaçada no Snapchat o dia inteiro e de cara lavada, toda cagada. Tem mais ou menos um mês que eu comecei a trabalhar num lugar fixo de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. E ao contrário do que a galera pensa, principalmente a galera aqui do YouTube, a galera que me conhece, né, de blog pra cá, não me conheceu antes. Esse não é o meu primeiro trabalho, tá, gente? Eu já trabalhei de outras coisas, já trabalhei de várias coisas. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 17 anos, há muito, very long time ago. E o que acontece é que eu desenvolvi uma independência muito grande desde muito cedo, né, gente? Porque você começa a trabalhar com 17 anos, na verdade eu já morava sozinha com 17 anos. Já fui professora de educação física, já fui professora de dança. E o meu último trabalho, antes de eu deixá-lo, era de vendedora de aço. Eu trabalhei numa multinacional por 6 anos, foi muito tempo. Por lá eu subi de cargos várias vezes, cheguei lá como vendedora de balcão e quando eu saí eu era vendedora pleno C, que já era o máximo de venda, já era assim o topo mesmo do negócio da venda lá. Mas para deixar resumido, desde muito cedo eu já tinha responsabilidade de pagar as minhas contas, de lidar com os problemas de casa, já morava sozinha, já tinha que lidar com todos os problemas que envolve você ter uma responsabilidade de um trabalho, de pagar as contas e etc, de viver sozinha. E isso também, junto com isso, acarretou, lógico, né, eu ficar meio que livre pra não dar satisfação de nada pra ninguém, de não dar satisfação do que eu ia fazer, do que eu ia deixar de fazer, do que eu ia comprar, do que eu ia deixar de comprar. Então, digamos que desde muito cedo eu já fui meio que tratada com isso, de ser muito livre, viver do jeito que eu quisesse, sem dar satisfação para ninguém. E meu último trabalho foi em 2011, ou seja, de lá pra cá até hoje eu não estava trabalhando, e isso teve um propósito, e esse momento é o que eu quero explicar pra vocês o que aconteceu pra mim de repente, do nada, resolver parar de trabalhar. Acho que não é segredo pra quem me acompanha há algum tempo que esse não é o meu primeiro casamento, né, a primeira vez que eu casei. Então eu já tive um outro casamento que foi um pouco frustrante, que eu fui muito decepcionada, muita coisa aconteceu, sabe? Foi bem conturbado mesmo o negócio. E quando eu fui me casar com o Vinícius, quando a gente foi se casar, eu pedia muito pra Deus, eu orava muito a Deus pedindo pra que fosse completamente diferente, sabe? Que eu queria que fosse diferente, que eu queria que mudasse, sabe, a minha história mesmo nesse casamento. Eu não queria que fosse mais uma frustração na minha vida. E sério, gente, de campanha de 7 quarta-feira a vigília, tudo eu fiz por esse propósito, porque eu queria de fato que fosse muito diferente. Eu tava fazendo tudo certinho, sabe? Pela primeira vez eu tava fazendo tudo certinho. E durante o meu namoro, durante o meu noivado, Deus falou muito ao meu coração sobre ser mais humilde quanto à questão da liberdade, quanto à questão dessa independência que eu construí durante muitos anos da minha vida. Gote, por favor, agora depois de tantos anos construindo independência, eu tinha tudo que eu queria. Agora você tá falando pra me largar tudo? Eu entrei num colapso mental, espiritual, que vocês não fazem ideia. No Vinícius, na verdade, não trabalhava fora, ele trabalhava em casa, fazendo alguns serviços e tal, porque ele trabalha com programação, acho que algumas pessoas também já sabem. E eu trabalhava fora, ganhava mais, então eu tomava as decisões, sabe? Sobre o que a gente ia gastar, como ia gastar. Tudo que era pra decidir assim, era meio que eu que fazia, porque parece que eu tava muito no comando da coisa. E certo dia, numa vigília, Deus falou muito claro comigo que iria acontecer algo, que eu teria que tomar uma decisão e que eu teria que abandonar tudo que eu construí, toda a minha liberdade, toda a minha independência, pra depender do meu marido. O que o senhor vai aprontar, meu Deus do céu? Gente, e sério, na época eu fiquei muito preocupada mesmo com isso, porque a palavra foi muito clara, foi claro como a luz do sol, que algo iria acontecer, Deus falando que algo iria acontecer, que eu teria que tomar uma decisão e que eu teria que largar tudo pra depender do meu marido, mas que eu poderia ficar tranquila, calma, que ele iria me honrar e honrar ele, só que tudo dependia de mim. Como eu sempre pedia, como eu sempre colocava em oração,
tudo dependia da minha decisão. Então eu fiquei muito preocupada, sério, fiquei de fato muito preocupada com o que ia acontecer. E de fato, é claro que aconteceu. Foi assim, ó, muito rápido. Do nada uma empresa apareceu, do nada, assim, ofereceu um trabalho pro Vinícius. E do nada, quando ele começou a trabalhar, ele já foi transferido para Recife. Ou seja, a decisão era essa, eu teria que decidir se a gente iria para Recife, ele continuaria trabalhando nessa empresa, ou se a gente ficaria para eu continuar trabalhando. E foi aí que eu abandonei tudo, toda a minha vida, toda a minha independência, tudo que eu tinha construído, todo o meu currículo, tudo mesmo que eu tinha feito durante toda a minha vida para me tornar uma mulher independente. Eu abandonei nessa época para mudar para Recife e viver como uma esposa que dependia do marido. E é claro que não foi fácil, né? Eu penso uma pessoa que nunca teve que dar satisfação de nada para ninguém, ter que depender assim do nada, assim, uma reviravolta na vida, mas eu confiei mesmo, sabe? Eu confiei que isso era o melhor pra minha vida, acreditei. E não tem nada mais certo nessa vida do que quando você abre mão de uma coisa que você quer muito, de algo que é muito do seu ego, pra fazer algo que seja do propósito de Deus pra sua vida. Tudo dá certo. O Vinícius conseguiu crescer a empresa, tem um bom salário, no qual eu nem precisaria, na verdade, trabalhar. Sem falar no grande propósito que ele tem pra mim, sabe? Porque assim, eu resolvi fazer um blog, porque eu tava um pouco ansiosa, resolvi fazer um canal no YouTube pra compartilhar, sabe? Pra ser produtiva. E Deus me proporcionou, sabe, crescer, me proporcionou ter muitas pessoas, não ter só seguidoras, não ter só pessoas que ficam aqui me ouvindo, mas pessoas que gostam de mim, que torcem por mim. E isso, sabe, isso foi uma prova de que Deus estava com a mão ali naquele momento, na minha vida, naquilo, sabe? E muito tempo se passou, dedicando todo o meu carinho, todo o meu tempo aqui pro YouTube ou pro Instagram, minhas redes sociais e pro blog. E eu amo, sabe, amo muito esse mundo, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar poder compartilhando com vocês, de ter gente que para, sabe? Que para um minutinho, sei lá, 10 minutinhos da sua vida pra me escutar, pra ver o que eu tenho pra falar, e eu sou muito grata a Deus por isso. Só que eu comecei a pensar, gente, sabe, sobre esses detalhes de vaidade, sabe, essa vaidade que o mundo do YouTube acaba trazendo pra gente, pra vida da gente, que é meio assim, sabe, é uma fama que é muito repentina, é algo que a gente não vai levar pra sempre. Porque fama, porque beleza, tudo isso acaba, tudo isso passa. E eu fiquei pensando, sabe, Deus, qual que vai ser o meu legado daqui pra frente? Eu sei que tem um propósito muito grande de eu estar aqui, mas eu ficava me perguntando, sabe, se não era o momento de eu voltar a trabalhar, de eu voltar a produzir outras coisas. E eu coloquei isso muito em oração. Eu acho que de novembro, mais ou menos, de 2016 pra cá, eu comecei a martelar muito nessa tecla em oração, para que eu fosse respondida se era o momento, se era o propósito para dentro para minha vida, voltar nesse momento depois de 4 anos sem trabalhar fora, digamos assim, né? E o meu coração aos poucos foi se enchendo, sabe, gente, de que era o certo a se fazer, sabe? Aos poucos, Deus foi colocando no meu coração de que aquele era o momento certo de voltar. E bem na virada desse ano, gente, sério, na virada desse ano eu falei: se o negócio é pra ser assim, senhor, então o senhor providencia o negócio, porque eu tô parada há 4 anos, eu não tenho mais experiência, eu não tenho mais currículo. Então o senhor bote um negócio bem bacana aí na minha parada, porque tem que ser assim agora, porque agora depende do senhor. Eu fiquei dependendo do senhor, agora eu dependo do senhor, de todo jeito eu dependo do senhor. Aí do nada, no começo de fevereiro me aparece uma proposta para trabalhar com Melissa. Detalhe, eu não distribuí um currículo, eu não avisei pra ninguém que eu tava procurando emprego, nem pro Vinícius, pra ninguém. Era eu e ele. Senhor, era disso que eu tava falando, senhor. Muito obrigada. Então, pra matar a curiosidade de vocês, que eu sei que vocês estão muito curiosas, eu trabalho no escritório de representação da Melissa, que eles representam também Melissa, Coach, Fórum, mas é o escritório de representação da Melissa, mas eu trabalho na Melissa, eu trabalho fazendo pedido, eu trabalho atendendo cliente, eu visito cliente, faço pós-venda, vejo as Melissas lindas, maravilhosas chegando, é aquele negócio assim, gente, é um sonho. É um trabalho maravilhoso com algo que eu gosto muito, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou na minha vida, porque não tem outra forma. E eu queria terminar esse vídeo falando pra você do outro lado que não é fácil confiar. É muito difícil, às vezes a gente vai passar por situações, vai passar por desertos. Não é fácil confiar e viver na dependência do que Deus quer pra sua vida. É muito difícil. Mas quando Jesus veio, ele falou que seria fácil? Não. Ele não falou que seria fácil, ele falou que ia ser difícil. Mas no final a recompensa é indescritível, porque o amor de Deus por nós é muito grande. E ele vai sempre fazer tudo para que seja bom, perfeito e agradável, de acordo com cada um, sabe? De acordo com o coração de cada um, de acordo com o desejo de cada um. Quando existe um propósito, algo maior para sua vida, coloca na presença dele, mas coloca na presença e não tira não.
Porque é complicado quando a gente coloca, mas tira. Tipo, senhor, aqui você pode mexer. Eu quero que o senhor resolva, mas resolve só um pouquinho, tá? Isso aqui não resolve por inteiro não, porque aqui eu não quero. Não é assim que funciona. Confia que tudo ele fará. Ok? E o que é essa nova loira do Tchan pronta por aí e tal, no cotidiano? Me segue nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, ó, Snapchat, Instagram, Facebook. Vai lá bater um papo comigo, eu tô sempre batendo papo com vocês nos comentários e parará, caixa de fósforo. Um grande beijo, porque esse vídeo já ficou muito longo, né, produção? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo o seu joinha pra me incentivar a falar um pouco mais dessas coisas, a falar um pouco mais sobre as minhas experiências. Eu tô pensando em começar um quadro novo, sabe? Falando as minhas experiências, contando as minhas experiências, que são muitas pra vocês, pra ajudar a galera, enfim, pra compartilhar, né? Pra cumprir o meu propósito. Até a próxima! Tchau, tchau!